Oi pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nossa aula online, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da introdução do texto dissertativo argumentativo, né? Então, a gente vai rever um pouco coisas que nós já estudamos a respeito da introdução do texto dissertativo argumentativo, algumas características gerais dessa parte do texto, e nós vamos ver hoje também que a introdução ela é dividida em pelo menos 7 tipos principais. Nós vamos ver quais são as características de cada um desses tipos e como é que nós podemos produzir esse texto, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, repassando o que a gente já sabe sobre a introdução. Então, a gente já sabe que o papel da introdução é esse, né, de apresentar o assunto que vai ser abordado. Então, aqui que eu vou apresentar o tema, né, que vai ser o meu problema a respeito do texto, e também que é papel da introdução apresentar a tese do texto, né? E por tese, aqui a gente já tem até explicando que é o posicionamento que você dá a respeito do tema. Então, a tese, em outras palavras, só relembrando, né, que isso a gente já viu, é a opinião que cada um de nós nos dá no texto dissertativo argumentativo, beleza? Bom, aqui mais um outro lembrete para a gente, que a introdução deve ser direta, simples, objetiva, que não é o papel da introdução argumentar, não é o papel trazer o aprofundamento do tema, não é isso que nós fazemos na introdução. Nós só apresentamos o tema e a nossa opinião mesmo. Esse aprofundamento vai vir depois. Tá. Aqui eu trouxe para vocês aqui um lembrete a respeito do que é a tese, né? E a tese aqui, como já está bem destacado, pode ser entendida como a nossa opinião a respeito do assunto, o ponto de vista que temos sobre o que está sendo debatido. E aqui vem um ponto importante, ó. A tese expressa um posicionamento crítico a respeito de problemas sociais. Isso significa que no momento que eu estou escrevendo meu texto dissertativo argumentativo, no momento que eu vou produzir a minha tese, eu preciso me posicionar criticamente em relação a esse assunto, né? Eu preciso dar a minha opinião e nessa opinião eu preciso expressar que eu tenho consciência da importância daquele assunto para a sociedade e que eu estou refletindo exatamente no quanto que aquele assunto pode interferir na vida e sociedade. Isso é um posicionamento crítico. A tese é considerada como uma das partes mais importantes do texto dissertativo argumentativo, uma vez que é a partir dela que todo o restante do texto irá se desenvolver. Então é aquilo. Uma das principais funções do texto dissertativo argumentativo é você defender a sua opinião, né? Convencer alguém a respeito do ponto de vista que você tem sobre algo. Esse ponto de vista, ele é expresso aqui, ó, na tese. Então eu preciso ter uma tese bem feita, uma tese bem elaborada, porque tudo que eu vou escrever no meu texto depois depende dessa tese, né? Eu só posso argumentar a partir de alguma opinião. Se essa opinião é expressa na tese, então a minha tese tem que estar bem elaborada, né? Bom, e aqui nós chegamos ao ponto principal da nossa aula de hoje, que é sobre os tipos de introdução que podem aparecer em um texto dissertativo argumentativo. São elas: introdução por narração, introdução por definição, introdução por citação, introdução por alusão histórica, introdução por exemplificação, introdução por alusão cultural e introdução por expressões nominais. Então, são pelo menos 7 tipos diferentes de a gente iniciar esse nosso texto. Lembrando, nessa nossa introdução, a gente precisa trazer o tema, né, que vai ser um problema, e um problema social, no caso, né, e a nossa tese. Vamos ver aqui quais são as principais características dessa introdução. E aí já vão maturando isso para poder usar nas produções de vocês, tá bom? Primeiro tipo, que é a introdução por narração. Então, qual é a característica desse tipo de introdução? É quando se inicia o texto narrando um acontecimento que representa a problematização feita por você e proposta pelo tema. Então, a introdução por narração, o nome dela já diz tudo, né, gente? Narração é contar alguma história.
Então, sempre que eu estou narrando, eu estou contando um acontecimento, contando um fato, contando uma história. Quando eu escrevo uma introdução por narração, então eu vou contar algum acontecimento que vai refletir na problematização que é proposta pelo tema do meu texto dissertativo argumentativo, certo? Bem, aí vem um ponto aqui que é importante, ó. Não há necessidade de ser algo verídico. Então, eu comentei para vocês que em narração a gente pode, no caso do texto dissertativo argumentativo, a gente pode contar um acontecimento. Professora, precisa ser algo que realmente aconteceu? Não. Pode ser algo ficcional. Agora, é óbvio que se for algo ficcional, é necessário que tenha uma relação com o tema proposto, né? Então, vocês podem usar na introdução por narração, vocês podem inventar, por assim dizer, alguma história, mas vocês precisam ter o cuidado de que se relacione com o tema proposto. Ponto positivo da introdução por narração. Ela pode atrair a atenção do leitor e facilitar a adesão ao tema. Então, quando eu começo contando uma história, se ela for bem contada, isso pode fazer com que o meu leitor tenha mais vontade, mais desejo de continuar lendo o texto. Então, nesse sentido, atrai a atenção do leitor. O ponto perigoso: delongar-se na narração, quer dizer demorar demais, já que não se trata de um gênero narrativo. Então, o texto dissertativo argumentativo não é, por definição, um gênero narrativo. A definição dele é dissertativo argumentativo. Então, o perigo da introdução por narração é que ela deve ser bem curtinha, a gente não pode demorar muito ali, porque o nosso objetivo, vamos lembrar, não é contar uma história, o nosso objetivo é defender a nossa opinião, né? E convencer o nosso leitor da nossa opinião. Então, a gente não pode fazer uma introdução muito longa para não fugir da estrutura do texto, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó, um jovem menino quebra pedra, trabalha e teima e lima e sua. O que gostaria de ser quando crescer? Criança, seria a resposta. Provavelmente, essa seria a resposta de todas as crianças que se veem obrigadas ao trabalho e muitas vezes à prostituição. Infelizmente, parece que a lei que assegura os direitos dos pequeninos e dos adolescentes não condiz com a realidade na prática. Então, essa aqui é uma introdução que é do tipo narração. Vamos identificar as características dela. Logo no comecinho aqui, gente, nesse pontinho aqui, até aqui, a gente vê como que a pessoa que escreveu esse texto utilizou esse recurso da narração. Ele começa contando uma história pra gente. Um jovem menino quebra pedra, trabalha, teima, lima, sua. O que gostaria de ser quando crescer? Criança, seria a resposta. Pronto. Tá vendo como é bem breve, como é bem curtinho, não demorou muito tempo contando essa história. Ainda que seja uma narração aqui que a gente está vendo. Professora, essa história realmente aconteceu? A gente não tem como saber. O texto não começa dando nomes, dando cidade, a idade dessa criança. Não começa dizendo isso. Então, é uma situação mais geral, como se fosse uma história mais geral, e a gente não tem como saber se realmente aconteceu ou não. Né? Então, se relaciona com aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente, que na introdução por narração, não necessariamente a gente precisa contar uma história verídica, né? E a gente consegue observar nesse texto aqui que o tema desse texto é trabalho infantil, né? Então, a pessoa que escreveu contou uma história que se relaciona totalmente com o trabalho infantil, porque nessas 3 primeiras linhas, que é o início do texto, o início da introdução ali, a gente vê que faz referência ao trabalho desenvolvido por uma criança. E logo aqui, no final do parágrafo, a gente vê que ele apresenta a tese dele, que é a opinião que ele vai defender ao longo do texto, de que a lei não está assegurando perfeitamente os direitos das crianças e dos adolescentes. Beleza? Então viram como é uma introdução bem estruturada, não é muito longa, a gente consegue perceber qual é o tema, a gente consegue perceber que a história que é contada no princípio se relaciona com o tema e também conseguimos identificar a tese da pessoa que escreveu, certo? Então essa é a introdução por narração. Passando agora para um outro tipo de introdução, o segundo, é a introdução por definição ou por conceituação. Bem, definição está totalmente ligada a significado, significação. Então, uma introdução por definição, ela parte da significação.
do significado do tema ou de parte dele, tá? Vamos até marcar essas palavras aqui para destacar. Significação, significado do tema ou parte dele. Isso pode ser feito de diversas formas. As principais são dicionário, definição histórica e definição teórica. Então, são pelo menos 3 formas principais de a gente fazer uma introdução por definição. Explicando de uma maneira mais simples, o que é a introdução por definição? É quando eu pego o tema ou uma parte dele e eu começo a explicar exatamente o que aquilo significa, né? Então, por exemplo, o texto que foi pedido para vocês lá no comecinho, é pandemia do Covid-19. Vocês poderiam começar esse texto falando que a pandemia do Covid-19 é originada pelo vírus SARS-CoV-2 e tal. E explicar exatamente o que foi essa pandemia. Aquilo ali é uma introdução por definição, né? Vamos pensar em qualquer outro exemplo. Se a gente fosse escrever um texto sobre violência contra a mulher, por exemplo. Aí se a gente começasse o texto falando que violência pode ser compreendida como toda agressão física, agressão psicológica, agressão patrimonial, enfim, faz uma busca do que é o significado, né, de violência contra a mulher e começa o seu texto dessa forma. Isso seria a introdução por definição. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Esse primeiro pontinho, esse primeiro exemplo que está aqui, foi retirado, né, de um texto dissertativo argumentativo e tinha como temática a redução da maioridade penal. E olha como a pessoa começou o texto. Começou: menor, o pequeno de segundo plano, inferior, aquele que não atingiu a maioridade. Então, aqui é uma definição de dicionário, a pessoa foi diretamente lá no dicionário, pesquisou o significado da palavra, né? No caso menor, ficou meio tortinho aqui, vocês estão percebendo, mas dá pra gente ler ainda, né? Menor, buscou o significado dessa palavra e começou o seu texto com essa significação. É uma possibilidade para vocês, né? Vocês podem fazer isso no texto de vocês também. Pegar uma palavra, buscar o significado e começar o texto trazendo esse significado. Um outro exemplo aqui de definição teórica, né? No primeiro a gente vê definição por dicionário, né? Vou colocar até aqui, dicionário. Gente, olha só que horror digitar, mas é isso. Por dicionário. E aí aqui a outra a gente vê uma definição teórica, tá? Definição teórica. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade, embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Nesse caso aqui, era um texto que falava sobre envelhecimento. O que a pessoa fez? Fez uma busca sobre como é que a ciência tem definido o envelhecimento e começou o seu texto falando isso. Então, é uma outra possibilidade que a gente também tem. Qualquer tema que vocês pegarem, vocês podem fazer essa consulta, né, essa busca e começarem o texto de vocês trazendo a definição. Beleza? Então, essa é a introdução por definição. Um outro tipo que é muito usado é a introdução por citação. Como é isso? Então, introdução por citação. Esse recurso consiste em fazer referência a ideias de outros autores, a fim de que seu ponto de vista seja fortalecido. Então, é quando eu trago outras pessoas para pensar junto comigo. E eu coloco no meu texto exatamente o pensamento dessas outras pessoas. Nós temos 2 possibilidades de fazer citações, gente, que são chamadas de citação direta e citação indireta. Como é que se dá cada uma delas? Vamos ver agora. Então, a citação direta é quando a pessoa apresenta no texto a ideia exatamente com as mesmas palavras do autor. Então, é quando eu vou lá e copio exatamente o que a pessoa falou, sem mudar nada. E no texto, a citação direta ela vem indicada, obviamente, pelo nome da pessoa. A gente tem um exemplo aqui, vocês estão vendo, né? Segundo Marx. Aí tem a história da sociedade até os nossos dias, a história da luta de classes. Então, eu estou indicando de quem é essa citação, é o primeiro indicativo. Mas para eu dizer que é uma citação direta mesmo,
esse é um recurso muito importante, ó, as aspas. Sempre que eu coloco aspas, gente, no caso da citação, eu estou dizendo que aquilo é uma coisa que não é minha, que foi outra pessoa que citou. E é muito importante que a gente faça isso, gente, porque se eu não uso as aspas e se eu não indico de quem é aquele pensamento, eu estou roubando a ideia de uma pessoa. Isso é plágio. E plágio é uma situação, assim, muito séria, né? Primeiro que é crime, né? Já começa daí, então tem consequências penais, inclusive, para quem faz isso. E no campo de escrita de textos escolares e tal, uma redação que é escrita com plágio, ela é passível de nota 0. Então não importa se você copiou uma linha só ali e o resto do texto todo foi você que escreveu. Mas se tiver plágio, é 0. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção nisso. A gente pode usar os pensamentos de outras pessoas no nosso texto. Isso vai fortalecer o nosso texto, né? Vai enriquecer o nosso texto. Mas é muito importante a gente dar o crédito, né? De quem falou. E aí nós temos essas duas possibilidades, citação direta e citação indireta. Vimos aqui a citação direta, a gente diz de quem foi e coloca as aspas no que a pessoa falou. E a outra possibilidade é a citação indireta. A diferença entre as duas é a seguinte, ó. A citação indireta é quando com as suas palavras são apresentadas as ideias do autor que será citado. Então, na citação indireta, eu não vou copiar exatamente o que o autor, a outra pessoa falou. Eu vou pegar a ideia dele e escrever essa ideia com as minhas palavras, mas sempre referenciando de quem falou. Olha o exemplo, ó. Sakamoto evidencia a necessidade de uma formação educacional em que o senso crítico e o bom senso sejam instigados nas crianças. Então, Sakamoto, aqui quem escreveu fez a referência, né, a Sakamoto, está corretíssimo, é preciso fazer. Sakamoto, ele falou algo parecido com isso. A ideia do que ele falou era essa aqui, mas não foi exatamente com essas palavras. Então, como o autor misturou a ideia de Sakamoto com as palavras dele, nós temos aqui uma citação indireta. No caso da citação indireta, a gente não tem a necessidade de colocar as aspas, porque eu não estou copiando exatamente como a pessoa falou, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui desses dois tipos de citação na nossa introdução. Aqui nós vamos ver um exemplo, é a mesma citação, é o mesmo pensamento, mas em cima nós temos uma citação direta e embaixo uma citação indireta, tá? Então, olha só. O escravo brasileiro... Deixa eu colocar aqui canetinha. Pronto. Então, o escravo brasileiro, literalmente falando, só tem uma coisa, a morte. Joaquim Nabuco, grande teórico do movimento abolicionista brasileiro. Nabuco revela uma das características que o pensamento anti-escravista apresenta, a nota de comiseração pelo povo. Esse primeiro eu esqueci de colocar as aspas aqui, gente, desculpem, mas tinha aspas aqui que terminariam aqui. Então, vocês estão vendo aí a citação direta, né, tem a referência da pessoa, tem as aspas e traz aí o pensamento dele, né? Aí embaixo, como seria essa mesma citação de uma maneira indireta? O teórico Joaquim Nabuco, em sua comiseração pelo escravo brasileiro, disse que este só tem a própria morte. O movimento brasileiro anti-escravista, quando já fortalecido, deixou bem clara essa pungente acusação nas palavras dos abolicionistas. Então vejam bem aqui, ó. Aqui a gente tem a citação indireta, né, como mencionei para vocês, e aqui em cima a citação direta. Se vocês observarem, né, a fala de Joaquim Nabuco foi essa, o escravo brasileiro, literalmente falando, só tem uma coisa, a morte. Aqui, quando eu transformo isso em uma citação indireta, eu já coloco, ó, o teórico Joaquim Nabuco disse que esse só tem a própria morte. Estão vendo a diferença? A citação indireta, pessoal, ela é muito usada em casos como, por exemplo, você vai fazer uma redação, né, um texto dissertativo argumentativo, e aí você lembra de alguma coisa que você leu em algum momento, mas você não sabe exatamente quais foram as palavras que estavam escritas, né? Você lembra a ideia, lembra quem falou, mas não sabe com as mesmas palavras que foram escritas. Qual é o recurso que você utiliza? Você utiliza a citação indireta, porque aí você coloca a ideia principal, a pessoa que falou aquilo, né? E não corre o risco
de fazer uma citação direta sem lembrar direito o que a pessoa falou e errar o que a pessoa falou, que aí seria muito feio, né? Então, para esses casos em que a gente não tem a possibilidade de fazer uma consulta, mas a gente se lembra daquilo, lembra quem falou, a gente usa a citação indireta e aí vai ser ótimo, né? A pessoa que for ler o nosso texto vai perceber que a gente tem conhecimento sobre aquele assunto, que a gente tem leitura, né? Isso vai agregar muito valor ao texto. Tranquilo? O próximo tipo de introdução é a introdução por alusão histórica. E, de novo, o nome já faz referência, né, às características dessa introdução. Introduzir um texto por alusão histórica é recortar um fato, um período histórico, um hábito antigo, a fim de comparar com o presente. Então, essa comparação evidenciará uma permanência ou não de determinada situação, e isso será base para a problematização do que o tema apresentou para a discussão. Então, a alusão histórica é quando eu volto lá no passado para retomar um fato do passado, um acontecimento do passado, e vejo como é que esse assunto continua tendo interferência ou não no nosso tempo presente. Esse é um exemplo de um texto muito legal que a gente pode fazer dessa maneira, que tem, de novo, vamos voltar a esse tema de pandemia do Covid-19. Escrevendo esse texto, eu posso retornar lá no passado e falar sobre histórias de outras epidemias que o mundo já enfrentou. Eu poderia falar sobre essas outras epidemias e chegar aqui na pandemia do Covid-19 e aí desenvolver todo o meu texto, né? Quais são os pontos positivos disso, gente? Além de mostrar que você tem conhecimento histórico, observa também que você demonstra também que você é uma pessoa que faz reflexões, né, de como é que a gente tem se transformado enquanto sociedade ao longo do tempo. Então, nessa perspectiva, é muito positivo a gente utilizar a introdução por alusão histórica. Vamos ver um exemplo? Olha só, essa introduçãozinha, esse trechinho diz assim: ó, as primeiras manifestações de comunicação humana nas eras mais primitivas foram trazidas por sons que expressavam sentimentos de dor, alegria ou espanto. Mais tarde, as pinturas rupestres surgiram como primeiros vestígios de tentativa de preservação de uma era. Esse texto aqui, gente, achei assim, muito legal. É um texto que falava sobre comunicação humana, obviamente a gente está observando isso, né? Mas ele ia falar sobre internet. Então, olha só, a pessoa que escreveu esse texto, como ela fez? Fez uma volta aí no tempo, falou desde o começo como é que o ser humano começou a se comunicar. Então, primeiro era só através dos sons, né? Aí depois, até que ela chega nas pinturas rupestres, e aí o texto vai caminhar até chegar na internet. Então, fez uma volta aí, né, no tempo, para mostrar que a comunicação humana é uma necessidade da gente desde sempre, até chegar nos dias atuais e ver como é que a gente tem se comunicado hoje. Beleza? Então, é uma outra possibilidade, né, de vocês escreverem a introdução, que eu particularmente gosto muito, por esses motivos que eu mencionei, porque mostra que a gente não está parado só no hoje, fixado só no hoje, mas que a gente tem um interesse, um conhecimento pelos tempos passados e pensar, né, como esses tempos repercutem no nosso presente. Né? É por isso que a introdução por alusão histórica existe, beleza? Outro tipo que a gente tem é a introdução por exemplificação. Bom, esse recurso pode ser desenvolvido de duas formas. Vou colocar a canetinha aqui para a gente também marcar essas duas formas. Olha só, através de dados estatísticos, né, e relatos de acontecimentos de conhecimento geral, né, fatos que são divulgados pela mídia, beleza? Então, é quando eu utilizo dados que são... Só um minuto aqui, gente. Pronto. Então, é quando eu utilizo, né, dados que foram amplamente divulgados pela mídia ou dados estatísticos para exemplificar a minha temática principal, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter nesses casos? Apresentar a fonte das informações e não omitir fatores que distorcerão o fato. Então, é necessário que se comprometa em repassar a verdade, mesmo que ela seja questionada por você ao longo do texto.
Então, eu preciso ter esse cuidado de, se eu vou buscar um dado estatístico, eu tenho que dizer de onde é que eu retirei esse dado. E eu também não posso alterar esse dado, né? Vamos supor que eu tenho a opinião de que a pandemia do Covid-19 no Brasil está controlada. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá na internet e procuro números de mortes, por exemplo. E aí eu vejo que é um número muito alto. Aí eu penso, olha, é um número muito alto, então se eu colocar no meu texto esse número aqui, vai ficar complicado para eu defender a minha opinião de que está tudo bem, né? De que está controlado. O que é que eu vou fazer então? Vou pegar e vou diminuir esse número, cortar aqui pela metade e jogar lá no meu texto. Não posso fazer isso, né, gente? De maneira nenhuma. A gente tem que ter esse compromisso, né? Ao utilizar dados, ao utilizar informações de conhecimento geral, a gente sempre falar da verdade, tá bom? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso em um texto? Então, esse aqui é o primeiro parágrafo de um texto, né, que foi produzido aí, que falava sobre a persistência da homofobia e transfobia no Brasil. Ele diz: em fevereiro de 2017, a travesti Dandara dos Santos foi violentamente assassinada no estado do Ceará. O caso ganhou repercussão internacional após a divulgação de um vídeo que mostra o momento do crime. A travesti foi espancada, apedrejada e morta com disparos de arma de fogo. Infelizmente, Dandara é mais um integrante de uma estatística que o Brasil deve se envergonhar. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, o país é o que mais mata a população LGBT em todo o mundo, apresentando média de um LGBT assassinado a cada 25 horas. O preconceito, a falta de representatividade e a escassez de políticas públicas podem explicar esse dado alarmante. Bom, aqui nós estamos vendo uma introdução por exemplificação. Professora, por que nós podemos dizer que essa introdução é por exemplificação? Vamos analisar os fatos. Primeiro nós vimos aqui que começa falando sobre um caso, que foi o caso Dandara, que é um caso que ficou muito conhecido, né? Um caso que teve uma repercussão internacional, como é mencionado aqui no texto, né? Acho que virou até livro, eu acredito, não tenho certeza, mas acho que sim. Isso é importante para esse tipo de introdução, porque assim, eu não posso escrever um texto dissertativo argumentativo e falar de um caso que aconteceu na minha rua, né, dentro da casa da minha avó, na casa do meu amigo. Não pode ser um caso que poucas pessoas conhecem, gente. Se eu vou utilizar algum caso como exemplo, tem que ser um caso que tenha ganhado muita repercussão, como esse aqui, né, o caso da Dandara, muitas pessoas ficaram sabendo. Então, quem pega esse texto para ler tem uma chance maior de, quando pegar, se lembrar, eu me lembro desse caso, entendeu? Então, a gente precisa fazer isso. Não pode ser aquele caso que eu e meus amigos e minha família sabemos apenas. Não, tem que ter um alcance maior. Além do mais, nós vimos aqui que ele apresentou dados estatísticos também, né? Aqui a gente vê que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo, né? Um LGBT assassinado a cada 25 horas, então é um dado estatístico, buscou de alguma fonte e a fonte está identificada aqui, como a gente viu, precisa ser identificada, né? E aqui no finalzinho apresenta a tese, né, que é a opinião que ele vai defender, a opinião dele de o Brasil ter ter dados tão tristes, né, de homofobia e transfobia, é que o preconceito, falta de representatividade e escassez de políticas públicas contribuem para isso. Ok? Então, vimos aqui introdução por exemplificação. Bom, outro tipo é a introdução por alusão cultural, que é a introdução que nós fazemos referência a algum produto cultural. Podem ser livros, podem ser filmes, podem ser séries, para poder iniciar o nosso texto. É um tipo de introdução muito legal, gente. Sabe um desenho que você assiste, um jogo, né, que você joga aí com seus amigos? Eles podem vir para o seu texto para dialogar com o seu tema. O cuidado é esse, né? Precisa dialogar com o tema, né? Teve um ano que uma redação do Enem, uma redação nota 1000 do Enem, que foi divulgada amplamente, a participante, eu não lembro se foi uma menina ou se foi um menino, não me lembro agora, mas começou falando sobre o Homem-Aranha. O texto começou falando sobre o Homem-Aranha. E era um tempo que estava falando sobre a violência contra a mulher, né? E aí ele relacionou, a pessoa que escreveu, né? Relacionou
o desenho, o Homem-Aranha, com o tema. O texto foi nota 1000, ficou muito bom o texto. Então é completamente possível a gente relacionar uma música, um programa de televisão, qualquer coisa assim, né? Um poema, um livro, enfim, relacionar com o nosso tema. Só precisa mesmo deixar tudo amarradinho para não ficar assim, não sabia o que colocar, foi lá e pegou o jogo que gosta e colocou no começo do texto. Não, a gente precisa relacionar com o tema, né? O exemplo aqui para a gente ver. O grande poeta Camões certa vez disse que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. A partir disso, é possível contemplar a questão do amor no mundo contemporâneo, uma vez que tal romantismo é cada vez mais difícil na atualidade. Então vejam bem, nessa introdução aqui, que é a introdução que falava sobre essa questão do amor e do romantismo no mundo contemporâneo, a pessoa que escreveu fez uso, vou botar a canetinha de novo, a pessoa que escreveu fez uso de, a um só tempo, uma citação, né? Que a gente está vendo aqui, essa citação acontecer, e é uma introdução por alusão cultural, porque ela está fazendo a citação de um poema, né? E por ser poema, é um produto cultural, portanto, citação por alusão cultural, tá bom? E aí vocês veem que a pessoa não usou isso à toa, né? Ela usou isso porque se relacionava com a temática proposta pelo texto. E aí construiu esse parágrafo, que ficou bem construído, inclusive. Nosso próximo exemplo. Introdução por frases ou expressões nominais. É quando nós utilizamos expressões que caracterizam o tema apresentado sem fazer uso de verbos. Ela também é chamada introdução por flashes. E já no nosso exemplo aqui, a gente consegue perceber por que ela é chamada como introdução por flashes. Olhem só vocês. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos, desvio de verbas, hospitais insuficientes e mal aparelhados, atendimento precário. Esse é o retrato da saúde pública brasileira. Então é um texto que falava sobre a saúde pública brasileira, né, visivelmente, e olhem como a pessoa começou. Ao invés de escrever assim, um período muito longo para falar, olha, a saúde pública brasileira vai mal, porque nós observamos que a falta de medicamentos, as verbas são desviadas dos hospitais, os hospitais não apresentam boa estrutura. Ao invés da pessoa fazer essa construção aí, ela foi colocando assim, um problema, ponto, um problema, ponto, problema, ponto. E a ideia se formou bem na nossa cabeça, né? Então, ó, baixos salários, ponto, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos. Não está tudo construído em um período só. Ela foi organizando por flashes mesmo, né? Por isso que se chama flashes, porque você joga uma expressão ali, dá um ponto, joga outra, dá um ponto. E aí, se a gente observa o detalhe, ó, sem fazer uso de verbos, né? Então, aqui a gente não encontra, de fato, os verbos, né? São só os substantivos, enfim, que a pessoa utilizou aqui. E aí, depois disso, se a gente continuasse lendo o texto, ela ia escrever a tese dela, né? A opinião dela de por que a saúde pública brasileira não vai bem. Isso é a introdução por frases ou expressões nominais. Tá certo? Bom, gente, dito isso, eu gostaria agora de compartilhar com vocês, no caso, a nossa próxima atividade avaliativa, certo? Que vai ter tudo a ver com essa temática que envolve os tipos de introdução. Nós temos aqui, eu vou disponibilizar para vocês em seguida, nós temos aqui um provérbiozinho, né? No Brasil a liberdade é negra, mas a igualdade é branca. E temos aqui também um gráficozinho que vai aparecer para vocês. Ok. Considerando isso, vocês vão ter a seguinte proposta. Tendo em vista o material apresentado acima e o que foi estudado a respeito do texto dissertativo argumentativo, especialmente no que diz respeito aos tipos possíveis de introdução para esse texto, produza 3 modelos de introdução: introdução por expressões nominais, introdução por citação, introdução por alusão histórica, de um texto dissertativo argumentativo sobre a seguinte temática:
persistência do racismo no Brasil. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão começar a produzir um texto dissertativo argumentativo. Não é para produzir o texto completo, vocês vão fazer só a introdução com essa temática aqui. Persistência do racismo no Brasil. O pulinho do gato aí, é que eu não quero uma introdução só, eu quero 3 modelos de introdução. Todos os 3 vão seguir o mesmo tema, então para os 3 vocês vão falar sobre persistência do racismo no Brasil, sendo que uma vai ter que ser introdução por expressões nominais, a outra vai ter que ser introdução por citação e a outra introdução por alusão histórica. Beleza? Então, se vocês precisarem aí, vocês podem voltar na aula, ver a explicação aqui desses tipos específicos de introdução que vocês vão precisar escrever, né? Eu também vou disponibilizar esse material em PDF para quem quiser copiar, tá bom? Mas é isso, vocês vão produzir 3 introduções: introdução por expressão nominal, introdução por citação e introdução por alusão histórica, tá bom? Tranquilíssimo? Então, é isso, gente. Bom trabalho. Qualquer dúvida, estou aqui disponível. Beleza?